dar vitória a Ele, da palavra, Senhor, para falar com os outros, renova cada dia, Senhor Jesus, a vida dele. Que Ele vem, Senhor, tocar. Somente falar que o Senhor quer falar. Que Ele vem, Senhor Jesus, transmitir a Tua palavra em nosso coração. Que nós podemos sair daqui abençoados. Não da maneira que nós estamos, mas sim da maneira certa, da maneira abençoada pela Tua palavra. Que é a Tua palavra que fortalece o nosso coração. Que é a Tua palavra que renova a nossa vida. Assim nós te entregamos, Pai. A vida do pregador nas Tuas mãos, irmão Hugo. Que esteja, Senhor, debaixo das Tuas mãos. Abençoado por Ti. Fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Já pensou dar uma cruz que glória vai se também? Amém. Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14, por gentileza. Como de costume, né, em reverência. Como de costume, né, vamos estar reverenciando a campanha nesta noite. Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14, por gentileza. Como de costume, agradecer a Deus por mais esta misericórdia que nos concede, com esta oportunidade. E ao nosso evangelista Alexandre também, por mais este voto de confiança. Amém? Deus continue sendo louvado. Vamos encontrar isso, amém? Amém. Vamos estar lendo no 3, por gentileza, versículo 13 e 14 desse Provérbios 28. No 3, por gentileza. 1, 2, 3. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e queixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem continuamente tem, mas o que endurece o seu coração cair no mal. Vamos estar repetindo o versículo 13, no 3 também, novamente, né? Por gentileza, o versículo 13, primeiro versículo lido. 1, 2, 3. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e queixa alcançará a misericórdia. Podeis tomar a vossa ação por hoje que foi bendizendo ao santo nome do Senhor. Primeiramente peço perdão a Deus, aos demais irmãos, porque vim desarmado hoje, mas é um versículo bem conhecido, bem explorado, né? Bem conhecido, os irmãos já conhecem. Que a qual foi lido nesta noite, que é aquele que encobre, né, as suas transgressões, os seus pecados, né? Ele nunca prosperará, mas tem continuidade, mas quem as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, um versículo bem claro, bem esclarecido, bem fácil de se entender, né? Basicamente, a se começar nessa ministração, que é aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Aquela pessoa, né, como já foi dito, bem claro o versículo, que a qual peca, mas não consegue confessar, dependendo do pecado, né, que pecou, dependendo do delito que cometeu, né. Às vezes é necessário confessar o pastor, independentemente se caso ele decidir, não, vamos dar mais uma oportunidade para você, ou não tem jeito, vamos ter que te colocar em disciplina. Certa situação de fato, né, é necessário confessar ao pastor. É que está dizendo, tanto ao pastor quanto ao Pai Celestial, nosso Deus, aquele que encobre as suas transgressões, peca e não as confessa, assim nunca prosperará. Ou seja, nada dará bom, nada dará certo na vida dele ou na vida dela. Mas aos que confessam, e além de as confessar, também as deixa, ele te alcança a
misericórdia. Não aquele que confessa alcança misericórdia. Não, tem a sequência. Aquele que as confessa e deixa. Ou seja, não aquele que confessa, como ministrei domingo passado, acerca da iniquidade, não querendo aparecer nem me exaltar, apenas exemplo, que a qual tem o tal da iniquidade, que a pessoa peca, pede perdão, mas peca de novo, com prazer, não tem um arrependimento no seu coração. Esta é a iniquidade. Mas aquele que as confessa e as deixa, não somente Senhor me perdoa, Senhor, não somente confessa, mas também as deixa. Sim, confessa e afasta-se do mal, conforme aconselhou apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos adiante, versículo 21, se não para a memória. Abstenhai-vos de toda ou da aparência do mal, ou seja, fugir, em outras palavras, fugir da aparência do mal. Ou seja, aqueles que as confessa e faz o possível para evitar aquele pecado, aquele que as confessa e faz o possível para abandonar aquele pecado, este sim terá misericórdia. E citando algumas passagens bíblicas acerca deste versículo, agradecendo ao evangelista Alexandre por novamente fazer como de costume, sempre reverenciando a palavra, não porque é o Wesley Hugo, mas porque a palavra é a parte principal do culto. A palavra que liberta, João capítulo 8, versículo 32, não conhece, conhecereis a verdade vos libertará. Que a qual citando alguns versículos acerca daquele que não confessa, aquele que encobre, melhor se expressando, de acordo com o versículo 13 de Provérbios 28, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E além de não prosperar, ainda tem a tal da consequência. Citando algumas passagens, por princípio, o primeiro pecado que a qual aconteceu e de fato se alastrou. O pecado que aconteceu no céu, que a qual citou o profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo de 11 em diante, ou 12 em diante, cita bem Ezequiel 28, perdão, Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante, e Ezequiel 28, tem para dizer ambos acerca de, que eles falam Lucifer, mas não é Lucifer a expressão é Lúcifer, porque tem um acento no U. Então não é Lucifer como muito diz, é a Lucifer, que é qual hoje é o diabo, não é Lúcifer. Que é qual foi o primeiro pecado de todos que se alastrou no mundo. Como bem conhecemos, ele deixou a ganância e a soberba crescer em seu coração. De acordo com o versículo 13 deste Provérbios 28, ele encobriu as suas transgressões. Ele teve oportunidade de se arrepender, mas não aproveitou para se arrepender. Portanto, deixou aquela transgressão se alastrar, piorar, aumentar. Pois bem, ele queria ser maior do que Deus, conforme já citado, Ezequiel 28 e Isaías 14, versículo 12. Ó, querubim ungido do Senhor, que a qual queria estar montando o seu monte, sempre tentando ser maior do que Deus, mas irá ser envergonhado, irá ser jogado por terra, conforme historiadores citam essa passagem, que a qual veio a legiões, Lúcifer e os exércitos de anjos, que a qual viraram demônios, hoje são demônios, na terra, e destruiu tudo que havia de humanidade na terra. Assim aconteceu com ele, se alastrou aquela soberba em seu coração, aquela transgressão. Ele não se arrependeu. Teve a oportunidade, por quê? Porque ele, além de ele deixar aquela soberba crescer em seu coração, ele acarretou a terça parte dos anjos nos céus. Então podemos crer que no período que ele conseguiu alastrar a terça parte dos céus, é o tempo que Deus deu para ele se arrepender. Mas ao invés de se arrepender, se corrompeu mais ainda com aquela transgressão, e a
acarretou a terça parte dos céus. Por fim, aconteceu a consequência. Foi jogado por terra, perdeu a oportunidade de morar nos céus como ele já morava. Vivemos no meio de uma nova geração que, a qual quando são assim, deixam a soberba, a ganância crescer em seu coração. Lúcifer, ele era o homem mais bonito dentre os mais bonitos dos céus, era o homem dentre os mais altos, o mais formoso, conforme Ezequiel 28 cita, de conforme a Isaías 14:12 em diante, que a qual cita sobre a beleza de Lúcifer, que a qual vamos colocar como exemplo no dia de hoje. Tem-se os conjuntos dos jovens, tem-se o conjunto das irmãs, tem-se os conjuntos dos varões, e tem aquele que é o líder, ou seja, o regente ou a regente de tal conjunto. Imagine uma orquestra. Lúcifer estava ali guiando aos músicos, vamos colocar assim, como um maestro, ou seja, era o líder, era o principal, mas perdeu essa oportunidade. Quantos não aproveitam tal oportunidade para se arrepender? Vê que a soberba, a ganância cresceu no seu coração, ao invés de cortar o mal pela raiz, deixa aquilo se alastrar, deixa aquilo piorar a situação. Mas como aconteceu com Lúcifer, que houve consequência, para nós não é diferente. Para nós há consequências também, e são consequências terríveis. E a pergunta que começa a ecoar no ar é esta: será que tu quer mesmo pecar? Aleluia. Mesmo sabendo, mesmo estando ciente que todo pecado, ou a maioria, há uma tal consequência, tu tem certeza que quer pecar mesmo? Outra citação, no início da criação do mundo, Adão e Eva, o Senhor descia na terra, andava de mãos dadas, como dizem, com Adão. Talvez seja a força de expressão, nosso Deus, de Salmos 100 ou 99, 140, que a qual vem dizer sobre o poder dele. E Salmo 139, como se Salmo 139 tivesse, ou de fato ele disse, Salmo 139: se eu for até o céu da terra, ali o Senhor estará. Se eu for até a lua, ali o Senhor estará. Se eu for aos confins da terra, ali o Senhor estará. Se eu me enfiar no buraco mais profundo da terra, ali o Senhor enviará escorpiões para me picar. Ou seja, não tem como se esconder da face do Senhor. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. E ele é onipotente, ou seja, um Deus El Shaddai, um Deus todo-poderoso. Pulando algumas partes da citação de Adão e Eva. Quando o Senhor chega na terra novamente, já procura Adão ao dizer: Adão, Adão. E Adão está atrás da pedra se escondendo. E aí o Senhor começa a perguntar: porventura, cadê tu, Adão? Onde tu está? Aí Adão aparece: ah, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, e então me escondi, porque eu estou nu. E aí o Senhor paciente já sabe todas as coisas, e sabe como sempre saberá. Porventura comete do fruto que eu ordenei para não comer? Ela pega o seu papel e vai pintar. Cremos que isso foi uma oportunidade para Adão se arrepender. Naquele diálogo, por quê? Porque Deus já sabia o que aconteceu. Ele poderia muito bem chegar, destruir Adão, destruir Eva, acabar ali com o paraíso, mas não, ele chegou dialogando. Mas Adão não aproveitou esta oportunidade. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí a oportunidade de se arrepender, de confessar para alcançar misericórdia, passou-se de Adão para Eva. Aí o diabo sai de Adão para Eva. E aí, mulher? E aí, Eva? Por que você fez isto? Aí Eva também não aproveita a oportunidade.
já joga para a serpente. A serpente que me enganou. E quando vai direcionar, a serpente não tem diálogo, não tem confissão, não tem oportunidade, porque a serpente era o próprio diabo. O diálogo de oportunidade foi de Adão para a serpente. Adão, Eva, serpente. E aí, foi a mulher. E aí, mulher, foi a serpente. Aí vem a consequência. Serpente, você irá se rastejar e terá inimizade com a mulher. Colocou o nome também do ser humano. Aí vem da serpente para Adão. Eva, você irá gerar filhos, mas a consequência será esta: você terá dor de parto. E Adão, aqui seria o paraíso, aqui seria a vida eterna aqui na terra, mas por tua culpa você irá ter que trabalhar do suor do teu rosto, e o homem terá limite de vida. Alguém de uma geração que teria vida infinita, entre aspas, se dizer, alguém que teria a eternidade na terra, terá limite de vida aqui na terra, irá ter prazo de idade. Do ponto vieste, do ponto voltará. A consequência, irmão. E a pergunta continua ecoando: será que tu quer mesmo pecar? Mesmo ciente que há consequências. Seguindo ou prosseguindo? Glória a Deus. Vem Abel e Caim. Glória a Deus. Um apresenta diante do Senhor a sua oferta. Caim, aqui só está a oferta. Eu vim na correria ali, por isso está tarde. Não que foi assim, eu só conjecturando. Eu vim assim assado. Estava na correria, mas perdoe que eu fiz de qualquer jeito, mas vim apresentar o Senhor. Aí vem Abel. Pegou um dos melhores bezerros. Preparou a melhor oferta. Aleluia. E a palavra vai te dizer que o Senhor se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Por quê? Porque Abel se esforçou mais para dar o melhor, para apresentar o melhor para o Senhor. Caim, enfurecido, conversa com seu irmão Abel e o mata. Mas houve consequência. A voz do sangue de Abel gritava nos ouvidos do Pai Celestial. O Senhor Deus mesmo fala isso para Caim. E a consequência para Caim foi: Caim, você matou teu irmão, haverá consequência. O sangue dele será cobrado nos seus lombos. E tem mais: um lugar que você passar, você irá ser considerado como um fugitivo na terra. Irmãos, cometer pecado há consequência. E a pergunta continua ecoando no ar: será que você tem certeza que quer pecar mesmo? Prosseguindo. Josué capítulo 6. Tem poucos detalhes para ganharmos tempo. Os irmãos conhecem a passagem que o Senhor dá ordem e instrução para Josué: vai com o povo, atravessa o Rio Jordão, manda 2 espias aí para a muralha na cidade de Jericó. E ali, manda ele estudar ali. Os irmãos conhecem a passagem. Ali veio a mulher que era prostituta, guardou os 2 homens que Josué, ordenado por Deus, instruído por Deus, designou. E ali o Senhor disse que iria destruir a Jericó. As casas eram construídas sobre a muralha. E a casa dessa prostituta chamada Raabe, ela foi privilegiada porque ela guardou os homens de Deus. O Senhor disse: eu irei destruir tudo, porém a casa de Raabe não cairá em consideração pelo que ela fez pelos meus servos. Prosseguiu a se dizer: o Senhor dá ordem para eles rodearem a cidade daquela muralha de Jericó 7 vezes. Aí rodem 7 vezes. Aí no 7º dia, cada dia uma vez, 7 vezes, uma vez por dia, 7 dias. No 7º dia o Senhor disse: agora rodeie a cidade mais 14
12 vezes, mais 7 vezes, perdão. E ali foi um total de 13, porque estava no sétimo e já estava contando dali em diante. 13 rodadas. E quando foi na última rodada de namorar Jericó, o Senhor ordenou: agora toque os pífaros, toquem as buzinas e gritai. E o povo de Israel gritou. E através da ordem de Deus e da obediência deles, o poder de Deus demonstrado, a muralha de Jericó caiu. Porém, a casa de Raabe continuou de pé. Esse é o capítulo 6 de Josué. Mas olha bem o capítulo 7. Josué instruiu ao povo e acabou de vencer o gigante de Jericó. Aí eles são designados a pelejar. O Josué diz: separa aí uns 2.000 homens ou 3 e vai até a região de Ai, chamada Ai. E lá não mata todos de lá, não, mata só um punhado. Por quê? Porque nem todos de lá são nosso inimigo. A palavra prossegue se dizer que eles se reúnem em 3.000 homens contra pouquíssimas pessoas da região chamada Ai. E a palavra prossegue se dizer que o Senhor ordenou: acabamos de vencer ao gigante de Jericó, ela irá continuar destruída, e eu considerarei ela como anátema. Anátema significa maldição. E aquele que tentar reedificar a Jericó, e pegar o que está lá, irá ser cobrado. Porque é considerada uma cidade anátema, uma cidade maldita. Aí, enquanto o povo está se preparando, de 3.000 homens de Israel para irem pelejar contra a região de Ai, vem um camarada chamado Acã, dá um passeio lá em Jericó, vê uns ciclos de ouro bonito lá, chega a estar brilhando com o reflexo do sol. Meteu a mão, viu lá umas vestes sacerdotais, umas vestes babilônicas. A sua mão: ó Senhor, é maldito, mas tão bonita, vou preservar, vou guardar, está jogada mesmo, vou pegar e vou levar. Aí vai até a sua tenda de Israel, esconde debaixo da sua tenda no arraial. Consequência: o povo de Israel pede, tendo 3.000 homens contra pouquíssimas pessoas na região de Ai. A palavra prossegue a se dizer que por causa do pecado de Acã, Israel perde, 36 homens morrem e o restante desses 3.000 fogem da batalha. Como se fosse 500 homens contra 10 homens. E 10 homens conseguem ganhar, vencer a 500 homens. Só uma comparação na analogia. A minoria venceu a maioria. O povo inimigo da região de Ai, pouquíssimas pessoas, venceu a maioria, que era o povo de Deus, de Israel. Aí Josué se conturba: não pode estar acontecendo isso não. Nós somos seguidores do Senhor, nós somos filhos de Deus, por que perdemos a batalha? Aí ele vai: Senhor,
vestes babilônicas, nos ouros, nas pratas. Cadê isso daí, Acã? Está enterrado na minha tenda. Vamos lá tirar. O Senhor deu ordem para tirar. Foi lá e tirou. Tirou todo aquele ouro, aquela veste babilônica. E o Senhor ordenou mais como consequência. Pega Acã, tudo que ele tem e a família dele, apedreja e queima. Pecado tem consequência, irmão. Depois de terem tirado o pecado da tenda do arraial, o anátema, a maldição, aí sim tudo fluiu bem. Após terem pegado Acã, os seus bens, a sua família, terem apedrejado, tacado fogo, como consequência. Repetindo, pecado tem consequência. E a mesma pergunta continua ecoando. Tu tens certeza que quer pecar mesmo? Aleluia! Mesmo estando ciente que tem consequência por causa do pecado. Outra citação, Davi manda um exército para a batalha, para a guerra. E ao invés de ele batalhar também, ele decide dar um passeio no terraço do seu reinado. O povo lá, os irmãos vão entender o mistério. O povo lá, batalhando contra o povo inimigo. E Davi passeando no terraço. O povo lá na igreja, o irmão passeando no terraço. Os irmãos reunidos, buscando no monte. E o irmão do comodismo, passeando no terraço. O irmão buscando pelas madrugadas. E o irmão passeando no terraço. No dia de culto, o irmão está em casa, com a perna para cima, assistindo novela. No dia de consagração, o irmão está de manhã com uma gaiola de passarinho, passando para lá e para cá na porta de casa. No período de oração, o irmão está conversando totalmente desligado. O povo reunido, batalhando contra Satanás, pelejando, guerreando, o irmão no comodismo. E quando não buscamos, quando não fortalecemos o nosso eixo espiritual, a nossa força fica pouca, o nosso espiritual fica fraco e nós nos tornamos alvos fáceis de Satanás. E no seu passeio, passando no terraço, a vista lá na casa do seu melhor servo, Urias. Porém, Urias estava na peleja. Enquanto o povo estava lá passando no terraço, aí a vista a Betseba se bolando no terraço. Aí, além de olhar em fixa, ela nua. Ah, não, manda uns homens aqui buscar aquela mulher lá. Eu quero me deitar com ela. Aí deita-se com ela, com Betseba. Agora vaza fora, com a expressão que nós vamos expressar. Agora volta para casa e não fala para ninguém o que nós fizemos. Deita-se com Betseba e tenta encobrir o pecado. Versículo 13 de Provérbios 28. Cobrir o pecado não ia mais prosperar, a não ser se você confessasse, é claro. E ali descobre que Betseba engravida. E ele diz: ah, não vamos matar o menino não, mas vamos encobertar de outro jeito então. Manda Urias ir à frente da batalha. E os que estiverem na retaguarda, não protegem, não atirem flecha, não atirem lança, não atacam, deixa Urias na frente morrer. Primeiro pecado, adultério. Segundo pecado, homicídio. Mas pecado tem consequência. Aí chega o profeta Natan até o rei Davi. Ó Senhor, posso contar uma parábola? Pode. Havia um viajante que agora foi numa
E nesta terra havia duas pessoas de classes diferentes. Um era rico, o outro era pobre. O rico tinha muitos gados, muitas fazendas, muitos bois, muitos animais. Porém, o pobrezinho tinha apenas um cabritinho. E ele amava tanto aquele cabritinho que ele tratava aquele cabrito como filho. O que ele comia com os seus filhos, o cabrito comia. Onde os filhos dele dormiam, o cabrito dormia também. Era considerado como o filho dele. Aí vem o viajante, passa pelo homem rico, direto, e vai até o homem pobre e saqueia o único cabrito que ele tinha. E aí, o que o Senhor tem a dizer sobre isso, ó Senhor, Rei Davi? Aleluia! Aí ele já se irrita, ele já fica nervoso na hora. Não! Esse homem fez injustiça, ele é digno de morte. E o cabritinho que ele tomou tem que devolver para o pobre. Ele é digno de morte. Aí o profeta Natan prossegue dizendo, essa parábola e esse homem que fez essa injustiça é você. Porque pegou a mulher do teu melhor soldado, cometeu adultério, e além disso cometeu homicídio de ter colocado ele na frente da batalha e os outros soldados não retaguar, os outros soldados não proteger. A espada do Senhor não sairá da tua casa. Ah, Senhor, me perdoa, eu pequei. Porque você se arrependeu. Tu iria morrer, não vai morrer mais. Mas todavia, a espada não afastará nunca da tua casa. Aí vem a consequência. O filho que ele fez em Betseba, antes de nascer, ou talvez nasceu, morreu, ainda pequeno. O seu irmão, Anon, força a sua própria irmã a deitar-se com ele. Prostituição na família começou a consequência. Aí Absalão, também sendo filho de Davi, se revolta porque o seu irmão forçou a sua própria irmã a dormir com ele. E o que ele faz? Ele mata seu irmão Anon. E por seguida, Absalão, ele se rebelia contra o seu próprio pai Davi, a dizer: eu que sou rei de Israel agora. Por fim, Absalão começa a perseguir ao seu próprio pai Davi. O rei Davi tem que fugir do seu próprio filho. Quando ele volta, foi depois que um dos seus homens matou a Absalão. Quando passou com um cavalo e deram os homens no galho de uma árvore e pegaram pelo pescoço dele. E a mesma pergunta ecoa pelo ar, continua ecoando pelo ar. Será que tu tens certeza que quer pecar mesmo? Aí vem Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Aleluia! Eles tinham uma tradição de todos os bens que eles vendiam, seus patrimônios, suas fazendas, seus campos, depositavam os homens de Deus no templo. Ah, eu vendi por tanto, toma aqui o tanto que eu vendi. Aí outra pessoa vende por tanto, toma aqui Pedro, o tanto que eu vendi. Aí chega Ananias, aqui está a minha parte do que eu venho ofertar. Está certinho, Ananias? Está certinho, está tudo aqui. Porém, Ananias e Safira pegaram um punhado da sua parte e guardaram escondido. Mas nada ficou oculto diante de Deus. E Pedro, na direção do Espírito Santo, disse: Ananias, você está mentindo não para mim, mas para o próprio Deus. Você está mentindo para o próprio Espírito Santo e por consequência você vai morrer. Então Ananias cai para trás e morre. Aí vem Safira de uma forma: cadê a parte sua do esposo? Ah, está aqui a nossa parte. Está certinho? Tá. Você não mentiu para mim, mas mentiu para Deus e para o próprio Espírito Santo. Porque você e teu marido, que agora morreu, olha lá o pé dele lá, ó. Ele foi sepultado, mas o pé dele está para fora, olha lá os pés dele. Da mesma forma que ele morreu por mentira, você também vai morrer. E ela cai e morre.
E a mesma pergunta continua ecoando: será que tu tens certeza que quer pecar mesmo? Dentre essas consequências de pecados, como 1 Samuel capítulo 4, bem rápido, Ofni e Finéias, todos o povo que vinha ofertar diante do Senhor, eles na porta, tentar falar rapidamente, com um garfo de 3 pontas, pegavam aquilo que eles vieram apresentar, e eles falavam: não come agora não, deixe nós apresentar no holocausto, depois vocês comem, fazem o que vocês quiserem. Não, nós queremos agora, pá! E ficavam com mulheres alheias, se prostituíam. Aleluia. E pulando algumas partes dessa passagem de 1 Samuel capítulo 4, eles pegam e mesmo assim são considerados no cargo de sacerdote. O sacerdote Eli e os seus 2 filhos sacerdotes também, sacerdote Ofni e sacerdote Finéias. Eles vão para a batalha contra os filisteus. Em poucas palavras, eles perdem a batalha. Aí voltam: ué, nós somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus, por que perdemos a batalha? Vamos fazer diferente, vamos voltar lá, mas vamos pegar a arca da aliança, vamos pegar a arca do concerto, certamente nós venceremos esta batalha. Aí vem Ofni e Finéias com a arca já comemorando, talvez eles estavam cantando o hino da vitória já antes de guerrear. Aí o povo filisteu: ih, rapaz, eles estão pisando forte, está fazendo barulho no chão, certamente não vamos perder. Aí um companheiro inimigo do filisteu: não, esforça-te, nós vamos ganhar a batalha. O povo inimigo, isso não vem ao caso, mas o povo inimigo estava se unindo, unindo forças, um encorajando o outro para vencer o povo de Deus. Mas isso não vem ao caso agora. Aí tem o Ofni e Finéias com a arca da aliança, eles novamente, em poucas palavras, perdem a batalha. E mais Ofni e Finéias morrem. Aleluia. Aí vem um jogando cinza na sua cabeça, correndo para anunciar a boa nova ou a má nova para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, 98 anos, assentado na cadeira, já estava cheirando quase nada mais. Novamente perdemos a batalha. Nosso sacerdote Eli talvez estava balançando a cadeira ou não, né? Mas estava ali só ouvindo tranquilamente. Poxa, perdemos a batalha. E tem mais! Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram! E o sacerdote Eli tranquilamente. Mas quando chegou na parte da arca, e tem mais: a arca da aliança foi roubada pelo povo inimigo. Aleluia. Aí nós que falou da aliança roubada, aí ele caiu para trás, quebrou seu pescoço e morreu. Repetindo, irmão, pecado tem consequências se não se confessar, se não se arrepender. E a mesma pergunta continua ecoando novamente: será que tu tens certeza que quer pecar mesmo? Mesmo sabendo que Deus a qualquer momento pode pesar a mão, mesmo sabendo que Deus pode derramar a consequência, mesmo que a tua família pode pagar mesmo sabendo que a tua própria família pode pagar caro por causa do teu pecado. Tem certeza que quer pecar mesmo? Aí vem um pastor contando testemunho, quase finalizando, pregava em vários congressos, em vários eventos. Era pregador estadual, mundial. Vários estados convidavam ele para pregar. Só que ele tinha uma rotina pecaminosa. Na maioria das suas pregações, dos finais, quer dizer, na pregação ele ganhava 5, 10 almas, porque era um homem estudado, tinha palavra, tinha sabedoria. Glória a Deus. Mas toda vez que acabava a pregação, o culto, na maioria das vezes ele ficava com mulheres alheias, ia ficar com prostitutas. Estava na prostituição, pregando e na prostituição. E ele me estranhou: Senhor, eu não quebrei meu pé, não quebrei minha mão, não fiquei cego, minha família está toda bem, o Senhor não está me cobrando nada. Será que o Senhor está agradando o meu pecado?
aí num dia de culto que ele ia ministrar, como rotina de acabar o culto e ficar com prostituta, ele pensou, poxa, eu vou ter que conversar com Deus hoje. Ao invés de eu ir para um motel, com todo o respeito na expressão, eu vou para casa, direto para casa orar a Deus. E chegando no seu lar, chegando na sua casa, ele enjoelha no chão, como já costuma enjoelhar nas pregações mesmo, e começa a orar ao Pai. Senhor, hoje eu não fui para motel, não vim conversar com o Senhor. Não aconteceu nada comigo, minha saúde está em dia, eu estou com o meu corpo em perfeita condição física, a minha casa está tudo bem, tudo que eu faço está dando certo, o Senhor está agradando no meu pecado. Quando ele levanta a cabeça, parece um anjo altão, com suas duas pernas, como se fossem duas colunas, estendendo a espada para ele. Eu te aguardo no dia do juízo. Poderíamos também já matar, enfiar a faca nele, a espada, perdão. Poderia dissipar ele na mesma hora, mas não, eu te aguardo no dia do juízo. Talvez eu, Wesley Hugo, interpreto, e como não veio, já matou, nem antes daquela hora, creio que começou a dar um aviso. Cremos que como foi com o Lúcifer e com Adão e Eva, foi mais uma oportunidade de te aguardar no dia do juízo. Ou seja, o juízo está aí, mas até lá dá tempo de você se consertar. Eu te aguardo no dia do juízo. Interpretando, até lá dá tempo de você tomar uma posição. Vivemos no meio de uma nova geração em que talvez alguém faça como pastor: Senhor, só eu sei que eu estou pecando, estou vendo coisas no celular que não é para ver, Senhor, estou falando palavras feias que não é para falar, Senhor, estou fazendo coisas que são horrendas diante ao teu Espírito Santo e não me aconteceu nada. Glória a Deus, aleluia. E para muitos nesta noite, o Senhor está enviando um anjo nesta noite dizendo, estendendo a espada: ei, você língua grande, você fofoqueiro, eu te aguardo no dia do juízo. Você que fala mal do teu pastor, eu te aguardo no dia do juízo. Você que fala palavrão na escola, fala palavrão no trabalho, eu te aguardo no dia do juízo. Você que assiste novela, que vê coisas que não é para ver, eu te aguardo de candor e de cantar. Eu te aguardo no dia do juízo, ei! Você que está na prostituição, eu te aguardo no dia do juízo. Você que está na avareza, eu te aguardo no dia do juízo. Você que está na mentira, eu te aguardo no dia do juízo. Você que está no adultério, eu te aguardo no dia do juízo. Você que está no pecado, eu te aguardo no dia do juízo. Se conserta enquanto há tempo, toma posição enquanto há tempo, lava suas vestes espirituais enquanto há tempo, porque o tempo já está se finando, o tempo já está acabando, e o relógio dos céus já está beirando a meia-noite. Como comparou Mateus, não citar, não expressado e comentar tanto, mas Mateus 25, quando bater a meia-noite, o esposo veio, eu vi isso e clamou, aí meu esposo sai no seu encontro. A meia-noite do ponteiro nos céus significa o arrebatamento. Não espere chegar à meia-noite para depois se arrepender, mas se arrependa antes enquanto há tempo. Mas Provérbios 28, 14, 13, perdão, mas na parte B: mas aquele que confessa, que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, é necessário confessar e deixar o pecado, como já foi dito no começo. É necessário confessar: Senhor, me perdoa,
eu muitas das vezes não resisto, mas me dá forças. Eu quero me confessar, eu quero abandonar esse hábito de pecado, eu quero abandonar essa rotina, eu quero abandonar esse costume pecaminoso. Senhor, me purifica, me santifica, me lapida, me ressuscita. Se arrepende enquanto há tempo. Preocupa-se com o teu nome escrito no livro da vida, porque os finais já estão aí. O arrebatamento está mais próximo do que nós tentamos imaginar. A palavra de Deus já está se cumprindo como sinais que está próximo à vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda do Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, que é a qual não irá voltar para buscar uma igreja imunda, uma igreja de qualquer jeito, uma igreja do pecado, mas sim irá buscar uma igreja santificada, uma igreja obediente, uma igreja purificada, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra você deixa para cada um de nós, que o Espírito Santo venha permanecer, parecer no coração cada mente, assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.